Saudações, bonitezas do My Heart, beleza? Saudades de vocês, viu, pessoal? Vamos para mais uma aulinha de Segundo Reinado, falar de cultura e da identidade nacional, né? Você já deve ter visto a aulinha de economia, viu a aulinha de trabalho, viu a aulinha de política interna, agora de cultura, beleza? Da formação da nossa identidade. Cláudio, por que a formação da nossa identidade é importante estudar agora? Bom, gente, lembra que a gente proclamou a nossa independência em 1822? Então, nós construímos, obviamente, uma Constituição, criou um aparelho estatal de poder, nós temos um território e agora falta criar a identidade para fortalecer as relações sociais e criar símbolos de pertencimento para o povo brasileiro. Beleza? Então vamos tentar entender aí um império tropical em transformação. Beleza? Pessoal, o que o Brasil tem nesse cenário de desenvolvimento do Segundo Reinado? O café como um dos expoentes, nós vamos ter a borracha, nós vamos ter um surto industrial, você não pode esquecer, né? Nós vamos ter o açúcar ainda, mas nós temos como símbolo, né, do desenvolvimento econômico o café. De maneira conservadora, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Vale, em São José dos Campos ali, né? E pra cá, pessoal, no Oeste Paulista, nós vamos ter um desenvolvimento um pouquinho mais moderno, mas que ainda também é conservador, porque ainda o fruto desse desenvolvimento é um produto agrícola. Pessoal, tráfico negreiro diminuindo e quando nós proclamamos a nossa independência, o Dom Pedro II tenta reconstruir a cidade do Rio de Janeiro, né, avançar na estrutura urbana do Rio de Janeiro para transformar o Rio de Janeiro numa verdadeira Paris. Paris tropical. A nova Paris. Então há uma criação de avenidas, criação de jardins. Então seria o complemento do que o Dom João VI fez. Ele está fazendo agora 30, 40, 50 anos mais tarde. A iluminação pública, lembra que eu falei para vocês do Barão de Mauá? Né? Um sistema de esgoto, pelo menos no centro da cidade, onde a elite morava, tá? E uma vida dinâmica ali no Rio de Janeiro por conta do café, por conta dos novos ares que chegam da Europa, por conta desse surto industrial brasileiro. Beleza? Então nós temos mais recursos econômicos e a formação desse Estado Nacional vai acontecendo ao longo do tempo. Novos hábitos de consumo, sobretudo dos luxos, das luxuosidades que vinham da Europa para cá. Né? Então agora você começa a fazer o vínculo. Nossa, então a elite brasileira consumia muita coisa de fora? Consumia. Por isso a tarifa Alves Branco, pessoal. Beleza? Porque o Dom Pedro percebeu isso, que se fizesse uma bitributação, poderia continuar o consumo lá fora, porque nós estávamos vivendo um período de começo de esplendor, né? E a elite ia ficar sustentando essas construções através desses impostos pagos para o Estado. A limpeza das fossas nos bairros afastados por conta das grandes pestes que nós temos nessa época, hein, pessoal? O esgoto era jogado a céu aberto fora do centro, né? No centro também, antes desse sistema de esgoto. Então as limpezas das fossas passaram a ser constantes e eram feitas pelos caras considerados tigres. Quem são os tigres? Escravizados africanos, né? Que montavam equipes pelo Estado brasileiro para ir até a casa das pessoas, irem até as ruas públicas e limpar essas fossas, tirar todo esse esgoto. Obviamente que esses caras não tinham nenhum EPI, sabe? Equipamento de proteção individual. Eles iam com o corpo e com os instrumentos ali. Consequentemente, esses caras morriam, se adoeciam muito cedo também, né? Então veja aí os escravizados não só na vida agrícola, mas também fazendo atividades que ninguém gostaria de fazer e que a insalubridade era gigantesca, tá? E é nesse cenário, pessoal, de modernização conservadora, porque vocês estão vendo, tem a Nova Paris, mas tem os limpadores de fossa que morrem de doenças, né, do esgoto brasileiro. É nesse cenário que o Dom Pedro II
ele estimula duas instituições que foram criadas antes dele, mas que estavam meio paradas. A primeira instituição é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e a segunda instituição é a Academia Imperial de Belas Artes. Veja, história traz identidade, pessoal? Claro que sim. Você conseguir construir um mito, uma história nacional, você pode trazer identidade para o povo. Geográfico, construir a territorialidade, a divisa, né? Mostrar a cara desse território brasileiro, também traz identidade. E a Academia Imperial de Belas Artes, fazer retrato de um Brasil oficial, também traria a identidade nacional, certo? Então, a partir da década de 40, anos 50, Dom Pedro II utiliza esses dois órgãos como um instrumento para levar adiante essa ideia que ele tem de identidade nacional. Então veja, quem está querendo construir a identidade nacional? Quem está querendo manter o povo coeso? Pessoal, Dom Pedro II. Então é ele que vai liderar esse projeto. Obviamente que será sobre a ideologia e sobre as ideias dele que será formado essa construção de Brasil, essa identidade brasileira. Beleza? Dom Pedro II, pessoal, numa cerimônia do IHGB, ele chegou a falar que eu sou as ciências. Olha só. Então você sabe que o Dom Pedro era um cara extremamente culto, né? Ele foi educado para governar o Brasil desde cedo, aprendeu muitas línguas, traduziu alguns livros, inclusive, e financiou muitos artistas e muitos intelectuais no Brasil, inclusive sendo reconhecido como um mecenas, né? Que é aquele financiador de arte, né? Que acaba estimulando as produções artísticas pelo Brasil. Dom Pedro II foi um desses caras aí, um desses caras importantes. E o Dom Pedro, ele vive na segunda metade do século XIX, basicamente. E o que está acontecendo no século XIX na Europa? Né? É a era das grandes revoluções. Vocês devem ter visto isso em história geral. Né? É a era dos nacionalismos. É a burguesia tentando emplacar uma ideologia para expulsar de vez as famílias reais que não tinham nação, né? Elas dominavam várias nações, elas não tinham uma identidade, mas tentar construir aí uma identidade que trouxesse coesão e que a burguesia pudesse também ter o controle do Estado e dessas pessoas que estavam dentro desse território estatal, certo? Então veja que essa identidade nacional que se forma na era dos nacionalismos, que a gente chama de romantismo, tá? É uma ideologia criada pela burguesia contra as famílias reais. Dom Pedro II, antenado nisso, antenado nesse desenvolvimento, ele fala assim, bom, primeiro que o Brasil não tem uma burguesia. Segundo, por que eu não posso estimular o romantismo no Brasil? E por que eu não posso criar essa identidade do povo brasileiro? Beleza? E aí então por isso que ele diz as ciências sou eu, o IHGB e a sua função, e ele acaba estimulando o IHGB numa espécie de construir a história oficial do Brasil. Então ele contrata historiador, contrata intelectual, contrata político renomado, contrata literato para fazer retratos sobre o Brasil. Tá? Retratos que vão desde histórias particulares a histórias mais gerais sobre o Brasil. Beleza? Para construir a história e a identidade nacional brasileira. E na Academia Imperial de Belas Artes? Bom, ele vai contratar artistas para fazer imagens oficiais do Império e guardar na memória desse Estado, né, para falar que esse Estado tem uma história, certo? E aí você já sabe quem faz parte dessas imagens oficiais do Império. Se é ele que é o mecenas, se é ele que é o dirigente do Estado brasileiro, é óbvio que nós vamos ter muito retrato dele, né? Muito retrato da família dele e muito retrato daquilo que ele queria que fosse mostrado do Brasil, certo? Romantismo e indianismo, pessoal. Bom, já disse para vocês que nessa era do desenvolvimento dos nacionalismos, nós temos aí uma ideologia saindo que é o romantismo, né? E o romantismo brasileiro, ele vai acabar tentando encontrar os seus heróis, assim como aconteceu também
na Europa. Você vai ver, você vai ter essa aula de romantismo europeu, né, e você vai perceber como é desenvolvido esse romantismo lá, né, essa característica voltada para a territorialidade. E aí, aqui no Brasil também nós emplacamos isso. Mas aí, como escolher um herói brasileiro num território que tem dimensão continental, que tem muitas raízes étnicas, né? Que tem conflitos sociais pra caramba, que tem uma desigualdade gigantesca? Como a gente vai exaltar uma característica particular da nossa nação, como a Alemanha fazia, como a Itália fazia, como a França fazia, que são países pequenos e que têm geralmente povos de uma origem étnica só? Como fazer isso? Olha o problema que a gente tem. Bom, o negro pode ser o herói do mito fundador? Bom, existe um racismo estrutural aí, né, pessoal? Você acha que o negro vai ser? O branco vai ser? E o indígena? Né? Então, pessoal, começa-se a construir uma visão de que o indígena seria o herói brasileiro, porque ele estaria presente em todas as partes do território brasileiro. Tá? Então tem um vínculo territorial. Só que esse indígena brasileiro, ele não seria retratado como ele era mesmo. Ele seria retratado com aspectos civilizacionais europeus. E aí esses aspectos civilizacionais europeus, eles são chamados de bom selvagem. Ou seja, é o indígena, mas que ele não é agressivo com a civilização europeia, com o homem branco. Ele é dócil. Ele entende o homem branco porque ele sabe que o homem branco quer levar ele para o progresso, para a civilização. Então tá vendo que no fundo, utilizaram a visão estereotipada do indígena e emplacaram nele os valores ocidentais, certo? Essa visão de bom selvagem, pessoal, é uma perspectiva, né, que vem aí do Rousseau, né, que vocês acho que já estudaram em filosofia, que ele trabalha isso, né, que o homem no seu estado natural seria o bom selvagem, mais a sociedade que o corrompe, certo? Um retrato que a gente tem desse bom selvagem é o livro de 1856 de José de Alencar chamado Iracema, que faz o anagrama aí de América, né? Que a Iracema vai dar origem ao filho Moacir. Inclusive a Iracema, vou dar spoiler, hein? Ela morre no parto do Moacir. Ou seja, é um indígena que tem que estar disposto a morrer, pessoal, para dar a vida ao progresso, à civilização. Beleza? Então tá vendo como foi construída essa imagem? Viu como o herói vai ser o indígena brasileiro? Né? Mas esse indígena não o indígena como ele é, né? Mas sim o indígena visto pelo europeu e também traçado aí com esses aspectos civilizacionais europeus. E aí, pessoal, o nosso último slide, as ciências como política de Estado. Então você começa a perceber, né, que o Dom Pedro II, por ser muito intelectualizado, está muito antenado no que está acontecendo na Europa, muitas vezes ele que toma a iniciativa, ele que é o pioneiro nesses aspectos culturais no Brasil. E isso não demorou muito para ele perceber, pessoal, o que estava acontecendo na Europa, que era o desenvolvimento de uma teoria evolucionista. Influenciada também pelo positivismo na sociologia, que eu acho que vocês já devem ter estudado, né? Influenciado por uma característica chamada darwinismo social, que acreditava que os grupos humanos seriam orientados como se fosse numa régua, do pior para o melhor. Então, qual seria o melhor? O europeu. E qual seria o pior? As sociedades africanas, né? Então, o Dom Pedro II, antenado nisso, acreditando que isso era uma ciência, tenta trazer para cá também esse projeto de tentar branquear a população brasileira, né? Por isso que nesse projeto de branqueamento não se escolhe o negro, né, como o indivíduo fundador do Brasil. Escolhe-se o indígena, porque ele estaria mais atrelado
ao europeu, mas esse indígena com traços morais, éticos, comportamentais europeus. Beleza? Então, ele está influenciado por essa eugenia, vamos dizer assim, criada pelos europeus, e por isso que tem esse projeto de branqueamento. E agora você vai fazer o vínculo. Lembra do projeto de branqueamento? Ele casa certinho com o fim do tráfico negreiro e casa certinho com a política de incentivo da imigração europeia para cá, para tentar ocupar esses postos de trabalho e afastar o negro do centro econômico do Brasil. E segundo, fazer do Brasil um país branco. Porque só assim, segundo essa ciência da época, essa pseudociência, né? Só assim o Brasil construiria o seu desenvolvimento e chegaria ao progresso. Tudo bem? Olha só, pessoal, no IHGB, como história oficial, ganhou. Eles fizeram um concurso para ter uma história oficial para o Brasil, vários historiadores escreveram e tal. E aí o historiador que venceu tinha como conteúdo a construção do Brasil feita através de 3 rios. Quais eram os 3 rios? O rio o rio amarelo, vamos dizer assim, que oferece para o Brasil o seu corpo e o seu território, são os indígenas. O rio negro, que tem a oferecer para o Brasil o trabalho. E o rio branco, que tem a oferecer para o Brasil a civilização. Então o Brasil seria esse espaço de harmonia desses 3 rios, certo? O lance da democracia racial, o lance da passividade entre as raças aqui no Brasil, certo? A gente sabe que isso, pessoal, é cheio de problemas, né? A gente sabe que a colonização do Brasil foi feita através de estupro, através da escravidão, que é uma violência por si só, né? Da violência física e assim sucessivamente. Mas os caras queriam demonstrar que a miscigenação era um aspecto do atraso e que tinha que ter um norte voltado sempre para as características desse homem branco. Beleza? Tudo bem então, pessoal? Essa é a nossa aulinha de cultura, então valeu para você que escutou até aqui, tá? Muito obrigado, não esqueçam de assistir as demais aulas sobre Segundo Reinado. Valeu!